Bom dia, oitavo ano, hoje, dia 22 de fevereiro de 2021. Vamos começar um novo assunto. Assunto esse do capítulo 2 do módulo 1, ângulos e polígonos. Hoje iremos falar sobre ângulos. Vamos conhecer o que seria ângulos. Então, nesse caso, vamos ver o exemplo que o livro passa. Observe a hora indicada em cada um dos relógios e a representação do menor ângulo formado por seus ponteiros. Temos aqui, o relógio está marcando meio-dia e 15. Nesse outro relógio está marcando meio-dia e 30. Esse relógio está marcando meio-dia e 45. E este relógio está marcando 1 hora exata. Aqui vocês podem perceber que através dos ponteiros de horas e minutos, há uma sombra entre eles. Essa sombra está refletida aqui. Isso está sendo um exemplo de ângulos. Dependendo da posição onde estão os ponteiros, formam os ângulos. Então, nesse caso, podemos representar o ângulo da seguinte maneira, indicando esse ângulo em relação ao ponto O, que fica entre AOB ou BOA. Aqui seria o vértice, o encontro das retas, aqui os pontos A e B, e aqui o ângulo formado aqui. Então, para medir um ângulo, usamos o grau. Para medir um grau é obtido ao dividirmos um ciclo em 360 partes iguais. Vocês já viram isso também em relação à parte de geografia, onde temos a divisão em meridianos e também em latitudes. Observe a medida de cada uma das partes de um transferidor. Isso é uma régua, provavelmente vocês já a viram, certo? E essa régua vai ser utilizada nas nossas provas, certo? Quem não tiver acesso a essa régua, vou passar um tutorial para vocês para fazer em casa uma régua dessa. Vocês podem montar. Essa régua, o transferidor, ele possui a seguinte divisão. Aqui, ponto zero. Cada ponto desse representa um ângulo no grau, em formato de grau, que vai chegar a aqui 360 graus, de não voltando para o ponto zero, certo? Então, aqui é o centro transferidor, que nós iremos ensinar como calcular o ângulo. E, nesse caso, cada pontinho dessa régua significa 1 grau, como está aqui representado. Certo? Centro transferidor, nesse caso, representa o que é metade desse transferidor, onde temos 0 a 180 graus. Certo? Na próxima página, nós iremos entender como utilizá-lo. Para medir o ângulo com o transferidor, posicionamos seu centro sobre o vértice e a linha de ferro, sobre um dos lados do ângulo. Aqui seria o ponto O desse vértice, e aqui é o ponto A de uma linha e o ponto B de outra. Então, medimos a distância do ponto A ao ponto B, ou do ponto B ao ponto A. Nesse caso, o ponto B está marcando número, o ponto A está marcando 0. Então, vamos ver no ponto B, está medindo 65, e vai ser graus. Então, a medida do ângulo A ao B é 65 graus. Indicamos essa medida por MED, A ao B, igual a 65 graus. De acordo com a sua medida, um ângulo pode ser classificado em agudo, reto, obtuso ou raso. Ângulo agudo, quando a medida é maior do que 0 e menor que 90. Ângulo reto, quando a medida é igual a 90 graus ou um quarto de volta. Ângulo obtuso é quando a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. E ângulo raso é a medida igual a 180 graus, ou meia volta. Indicamos o ângulo reto pelo símbolo, certo? Entre duas retas, um quadrado, um ponto. Em algumas situações, o grau não é suficiente para expressar com precisão a medida do ângulo. Nesse caso, usamos o submúltiplo do grau, minuto, segundo. Indicamos que um minuto é por 1 elevado a uma vírgula, segundo 1 elevado a 2 vírgulas. 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 grau é igual a 60 minutos.
1 minuto corresponde a 60 segundos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Na próxima página, nosso conteúdo, vemos algumas instruções de como construir ângulos. Construção dos ângulos 60 e 90 graus. Em seu caderno, construa os ângulos 60 e 90 graus usando régua e compasso, conforme os passos a seguir. Nesse caso, com auxílio do compasso, trace um arco com centro O, passando por A ambos os pontos quaisquer de uma reta. Aqui é o exemplo. Tem que ter um semicírculo e aqui um ponto A. Segundo passo, posicione a ponta seca do compasso no ponto A e a mesma abertura trace um arco que cruze o anterior, obtendo o ponto B. Nesse caso, no ponto A da parte central, traçou aqui o ponto B. Terceiro passo, com a régua traço uma semi-reta partindo do ponto O para o ponto B e observe o ângulo de 60 graus. Aqui. Temos aqui o ângulo de 60 graus. Então, agora, com a régua, construa no caderno um ângulo de 90 graus. Com a abertura de qualquer do compasso, ponta seca da ponta O, traço um arco que corte uma reta de 2 pontos, A e B. Aqui está passando o traço, com uma abertura maior do que a metade do arco anterior, e a ponta C com o passo ponto A, trace um arco acima do arco anterior. Repita o procedimento no ponto B, terminando assim o ponto C. Aqui, temos aqui o encontro ponto C. Com a régua, traça uma semi-reta do ponto O para o ponto C, obtendo assim um ângulo de 90 graus. Temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, jovens, a partir disso, nós iremos aprender, nas próximas aulas, com a prática, como posso utilizar o transferidor e o compasso nas nossas aulas. Não se preocupe, certo? Nós iremos utilizar isso nas próximas semestrais. Mas será cada passo explicado para vocês no processo, tá bom? Então, jovens, muito obrigado. Até a nossa próxima aula online.